Vamos lá então, iniciando aqui a nossa semana, o nosso estudo dando continuidade ao livro Devassando o Invisível, o livro que nós começamos na semana passada, obra de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos no primeiro capítulo, Nada de Novo, né? Esse é o nosso segundo estudo. Nós estamos aqui na página número 14. O que nós vimos até então nesse capítulo, Nada de Novo, diz respeito a uma análise cuidadosa que a Dona Ivone faz, trazendo para nós embasamento doutrinário, né, com palavras de Kardec, com temas de Leon Denis, e o que nós vimos até agora foi exatamente algumas citações sobre o livro A Gênese de Kardec, e depois ela trouxe para nós algumas informações também sobre passagens dos livros de Leon Denis falando sobre essas estruturas que são descritas para nós do plano espiritual, ou seja, ao desencarnarmos, encontraremos no mundo espiritual uma estrutura fluídica que tem embasamento exatamente nessas citações. Agora, no último parágrafo que foi trazido para nós, foi colocado assim: assim se expressa o grande e inspirado Leon Denis em suas obras, e se não mais transcrevemos aqui, será por economia de espaço que precisaremos atender. Do exposto, no entanto, deduziremos que a Divina Comédia não apresenta tão somente fantasias, como imaginam os próprios eruditos, mas ocorrências reais do além-túmulo, que o poeta visionário mesclou de divagações, talvez propositadamente numa época de incompreensões e preconceitos ainda mais intransigentes que os verificados em nossos dias. Uma nota de rodapé para complementar essa passagem diz assim que, falando sobre Dante Alighieri, né, que nós comentamos, Dante Alighieri, ilustre poeta e pensador italiano, nascido em 1265 e falecido em 1321, autor do poema épico A Divina Comédia, considerado uma das mais altas concepções do espírito humano. Esse poema contém as ideias e a filosofia da Idade Média e se divide em 3 pontos: o inferno, o purgatório e o paraíso, e figura uma viagem do poeta ao mundo invisível. Pode-se acrescentar que essa obra imortal criou a poesia e a linguagem italianas. Então aqui essa citação. Depois agora nós entramos então no estudo de hoje, a Dona Ivone continuando então essa análise dessas informações trazidas por esses estudiosos e por esses pesquisadores. Diz assim então na página número 14: os preciosos volumes escritos pelo sábio psiquista italiano Ernesto Bosano, produto de severa análise científica, são férteis em apontar esses mesmos locais do invisível, revelados por espíritos desencarnados de adiantamento moral espiritual normal, cujas comunicações, psicografadas por vários médiuns desconhecidos uns dos outros, alguns até completamente alheios ao espiritismo, foram examinadas e cientificamente analisadas por aquele ilustre autor. Ser-nos-á impossível transcrever aqui muitos trechos de Bosano a respeito, visto que em suas obras encontramos fartas observações a respeito da tese em apreço. Essa tese em apreço trata exatamente da ideia das colônias espirituais, dessas estruturas, dessas comunidades formadas no plano espiritual, não apenas dispersas no espaço, como muitas vezes é imaginado, né, ou mesmo afirmado, mas colônias organizadas dentro dessas estruturas. E continua. Só um instantinho. Tá. Limitar-nos-emos a citar alguns trechos do interessante livro A Crise da Morte, no qual substancioso noticiário encontraremos sobre o assunto, além de alguns detalhes fundamentais da sua análise sobre comunicações com espíritos desencarnados.
Assim é que, no 14º caso, analisando uma das comunicações inseridas no mesmo volume, Ernesto Bozano observa que, aí aqui então uma citação do livro, a paisagem astral se compõe de duas séries de observações do pensamento, bem distinta uma da outra. A primeira é permanente e imutável, por ser a objetivação do pensamento e da vontade de entidades espirituais muito elevadas, prepostas ao governo das esferas espirituais inferiores. A outra é, ao contrário, transitória e muito mutável. Seria a objetivação do pensamento e da vontade de cada entidade desencarnada, criadora do seu próprio meio imediato. Essa afirmação ela é para nós bastante interessante, porque mostra uma estrutura permanente, criada então por esses espíritos elevados, que criam esses ambientes exatamente para o acolhimento dos espíritos que desencarnam. No livro, por exemplo, Nosso Lar, André Luiz comenta que essa colônia, Nosso Lar, foi criada já há bastante tempo, no século XV, por espíritos de origem portuguesa e que mantinham essa estrutura permanentemente, acompanhando naturalmente a evolução de acordo com suas necessidades. Então, quando se lê Nosso Lar e observe então essa descrição e desconsidera-se exatamente porque na codificação nós não temos esse tipo de afirmação desse modo claro, embora nós tenhamos algumas citações a esse respeito, nós vemos agora então no livro de Ernesto Bozano uma afirmação bastante semelhante. Então ele faz essa afirmação falando dessa estrutura permanente. Mas ele fala também aqui dessas estruturas temporárias, que significa o quê? Dona Ivone, ela vai trazer para nós uma descrição num dos seus livros. Mais para frente a gente vai alcançar essas passagens, porque a gente vai estudar ainda Dramas da Obsessão e depois o livro seguinte. Então, nessa obra, ela fala sobre espíritos que, ao desencarnarem, criam um cenário particular de acordo com o seu estado mental. E isso é bastante semelhante quando nós observamos, por exemplo, no livro Céu e Inferno, quando nós temos as descrições ali dos espíritos nas várias condições evolutivas. Kardec faz aquele relato do assassino de Castellet-d'Ary. Castellet-d'Ary é uma região do sul da França, e esse espírito, então, é aquela história, que uma pessoa foi alugar uma casa, e aí então ela levou uma bufetada, e ela não entendia por quê, porque não havia ninguém na casa, e ela sentiu apenas um impacto. E aí então ela chamou um padre para fazer um exorcismo, chamou outra pessoa para tentar purificar a casa, até que então entrou em contato com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ali então Kardec fez a evocação desse espírito. No primeiro contato ele mal se comunicava, porque o seu estado mental era perturbador, mas depois de outras comunicações ele foi então apresentando exatamente as suas ideias. E ali lembrava então que o pai na verdade não era uma casa alugada, era comprada, mas o pai dessa pessoa que foi agredida também tinha desencarnado em virtude de alguns problemas espirituais nessa casa. E ali então, quando Kardec fez a evocação, conversou com São Luís sobre ele e tudo mais, foi percebendo o seguinte, que 300 anos antes, esse espírito que era um açougueiro cometeu um assassinato, assassinou a esposa e também o seu irmão. Isso porque ele imaginava que o irmão e a sua esposa estavam traindo. E ele era produtor de salsichas. E aí então, com a faca do seu trabalho, ele acabou assassinando os dois. E ele ficou 300 anos então nessa condição de perturbação, com a mão ensanguentada, carregando a faca, com a roupa ensanguentada, carregando a faca, fechado dentro daquela residência. Então, na verdade, mostra que ele criou aquela imagem, aquele pequeno universo que ele vivia, ficou fechado sem merecimento para sair de lá, para ficar sendo consumido por todas aquelas perturbações, seria para ele uma expiação. Então a gente pode perceber, estudando inclusive no capítulo 15 do livro A Gênese, nós temos ali Kardec falando sobre os fluidos, a manipulação mental e tudo mais, e que essas manipulações
inicialmente dependem muito de uma condição particular de cada um. Nessas mesmas entrevistas, nós temos ali soldados desencarnados que se apresentam fardados, nós temos ali pessoas doentes que trazem características das doenças físicas que tinham quando encarnados, e Dona Ivone ela traz para nós um detalhe mais abrangentes, falando sobre espíritos que desencarnaram, que criaram verdadeiras residências no mundo espiritual. Um caso que eu trouxe para vocês, num dos livros dela, era um pequeno fazendeiro, um pequeno sitiante, que após a sua desencarnação ficou apegado ao seu sítio, e ele continuava trabalhando depois da sua desencarnação, sem se dar conta dessa realidade. Então ele cuidava das suas galinhas, ele cuidava da sua horta, ele tinha ali a sede do seu pequeno sítio, e ele teve que ser convencido de que ele estava desencarnado. Então ali nós temos que, não apenas essa análise cuidadosa dos fundamentos doutrinários, nós percebemos essa possibilidade, como também nas descrições de relatos do mundo espiritual, onde espíritos trazem essa realidade. Então aqui estamos com Ernesto Bozano. E é muito interessante que quando nós falamos sobre aqueles que não admitem essa possibilidade dessa realidade do mundo espiritual, ao estudarem Ernesto Bozano, se apegam, por exemplo, aos estudos dos fenômenos mediúnicos, que Ernesto Bozano estuda com muito cuidado. Mas quando entra nesse capítulo para falar sobre essa paisagem astral, como descreve aqui, esse capítulo é desprezado. Então existe assim uma análise um estudo tendencioso para estudar apenas aquilo que interessa. E nós vemos isso também nos relatos bíblicos, onde se pega, por exemplo, uma passagem, uma citação, um capítulo, pegando apenas aquilo que interessa e desprezando o restante desse conteúdo. Então Leon Denis é citado nas suas passagens filosóficas, Ernesto Bozano é citado nas suas pesquisas científicas, mas ao entrar nesses detalhes, simplesmente passa por cima, como se não existisse. Então, ou se estuda tudo, ou não estuda nada. Pegar essas passagens, esses fragmentos de estudos, para poder formar sua própria ideia, isso acaba sendo um grande equívoco. Então, o que nós vimos aqui agora foi exatamente uma afirmação de um cientista absolutamente, exatamente o que nós estamos lendo agora, Paty? Esse livro que ela fez essa citação. Ela pegou o 14º caso desse livro, Na Crise da Morte, e trouxe esse pequeno trecho aqui que eu li para vocês agora. Então, temos que estudar com muito cuidado antes de fazermos a afirmação, porque não é uma questão de gostar ou não gostar. É uma questão de ser uma realidade ou não ser uma realidade. E continua, vamos lá. Ainda na referida obra, nas conclusões relativas ao último caso, leremos o seguinte, nos detalhes fundamentais. O sexto, aqui são vários itens, então temos aqui, sexto, terem-se achado os espíritos recém-desencarnados no meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso de mortos moralmente normais, e no meio tenebroso e opressivo, no caso de mortes moralmente depravados. Então, nessas duas condições, encontrar um ambiente radioso e maravilhoso, ou tenebroso e opressivo. Nesse caso, quando se fala desse ambiente, nessa descrição, ele não fala do estado moral do espírito. Ele é claro ao afirmar aquilo que o espírito encontra no mundo espiritual. Então não é se dizendo assim que ele se encontra no estado de harmonia ou ele se encontra no estado de perturbação. Ele fala exatamente no meio espiritual radioso e maravilhoso ou no meio tenebroso e opressivo, dependendo das condições de cada espírito. Aqui a gente já começa a encontrar conexões, por exemplo, com aquilo que André Luiz destaca no seu primeiro capítulo, ao chegar no mundo espiritual, quando ele chama de zonas umbralinas, que na verdade é um estado de perturbação que entra em sintonia com outros espíritos que criam esse ambiente de perturbação que ele descreve como sendo um umbral. Assim como também o chamado Vale dos Suicidas, descrito no livro Memórias de um Suicida, onde nós temos também ali uma região entendida como sendo uma região geográfica, mas que na verdade também é uma construção mental coletiva, que mostra ali o estado dos espíritos que habitam aquele ambiente.
e que, claro, né, carregado com uma carga vibratória, uma carga energética que perturba, inclusive, aqueles espíritos que entram em sintonia com esse ambiente. Então, se o indivíduo desencarna num estado normal, num estado de equilíbrio, e ele entra em sintonia com esse estado perturbador, de imediato ele sente os seus efeitos. Da mesma forma, né, que nós podemos ver isso na atualidade, quando temos uma pessoa que tem uma sensibilidade mediúnica, como Kardec lembra, todos os médiums são, a princípio, são por princípio, médiums sensitivos. Depois eles manifestam de uma forma ostensiva as suas demais faculdades, psicografia, psicofonia, cura. Então o médium sensitivo é aquele que percebe essas vibrações do plano espiritual, assim como também percebe as vibrações dos encarnados. Então, todos são, por princípio, médiuns sensitivos e depois, então, manifestam eventualmente outras faculdades. E nesse caso, esses médiuns que são sensitivos, ao entrarem num ambiente de grande carga, de alta carga vibratória, seja positiva, seja negativa, negativas, por exemplo, um cemitério, um ambiente de muito sofrimento, como no caso de um hospital, uma penitenciária, ou alguém vai num ambiente de muita harmonia, como um ambiente religioso, uma igreja, um centro espírita, um retiro espiritual, ele percebe também essas vibrações. A casa de alguém, na presença de alguém, né? Então tudo isso é percebido por essa sensibilidade. Então, se nós percebemos isso estando encarnados, dá para imaginar o impacto dessas vibrações sobre os desencarnados. Depois aqui no item número 7. Terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo objetivo, substancial, real, análogo ao meio terrestre espiritualizado. Então já começa também aqui mostrando que os espíritos então percebem essa realidade de chegarem no mundo espiritual e se depararem com essa estrutura. Para nós é muito difícil avaliarmos isso dentro dessa realidade, exatamente porque ao lermos essas descrições dos espíritos sobre aquilo que existe no mundo espiritual, inevitavelmente nós pegamos aquilo que existe na nossa realidade e colocamos então no lugar dessas descrições, fazendo essas comparações. Então, ao falarmos, por exemplo, de uma parede que os espíritos relatam no plano espiritual, de imediato nós imaginamos aquela parede como sendo uma parede semelhante à nossa. Ao imaginarmos uma morada, uma residência no plano espiritual, de imediato nós imaginamos uma residência como a nossa, não apenas no seu formato, mas também na sua própria estrutura. Então isso faz com que nós tenhamos uma resistência muito grande de imaginar que de fato exista isso no mundo espiritual. Então, os espíritos se esforçam para descrever e nós nos esforçamos para tentar entender. Só que nem sempre nós conseguimos traduzir exatamente essa realidade que eles passam para nós. Mas o que nós percebemos é exatamente essa grande surpresa que os espíritos sentem ao se depararem com o plano espiritual, não apenas encontrando pessoas que imaginavam não encontrar mais, até porque muitos acreditam que a realidade do mundo espiritual é uma fantasia, ou seja, não existe nada no mundo espiritual. Então o primeiro impacto é encontram com pessoas. O segundo impacto, encontram essas estruturas. Então essa mesma prova foi vivida também por Voltaire, como eu comentei com vocês. Voltaire, então, ao desencarnar, Kardec fala sobre ele na Revista Espírita, ele diz que sobrevoou cidades no plano espiritual. Então a gente imagina, né, Kardec colocando isso na Revista Espírita, não apenas a título especulativo, mas ele trouxe para nós como uma informação que precisa ser analisada com cuidado. Depois aqui no item número 8, o 8º item. Haverem aprendido que isso era devido ao fato de que no mundo espiritual o pensamento constitui uma força criadora, por meio da qual todo espírito existente no plano astral pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. Isso aqui é significativo, porque ao chegarmos no mundo espiritual, nós encontraremos então um ambiente familiar.
Então todo mundo vai pensar assim, poxa vida, mas eu vivia num ambiente parecido com esse. Só que o detalhe é que ele não percebia que ele próprio criou aquilo. Uma imagem muito interessante que foi demonstrada para nós é no livro Amor Além da Vida, né? Porque ali mostra pessoas que criaram cenários. Claro que aquilo é um filme e a gente vê ali muita fantasia, muitas imagens e tudo, mas ali mostra pessoas, cada uma vivendo no seu ambiente e criando o seu próprio cenário. Desde um ambiente colorido, um ambiente cheio de personalidades e fábulas que vivia durante a sua infância, até mesmo naquele extremo do suicídio da personagem, que criou em torno de si aquele ambiente sombrio, aquele ambiente tenebroso. Então nós vamos percebendo que cada um vai criando o seu próprio cenário. E vivendo depois dentro de uma coletividade, esses pensamentos vão se somando. E através dessa somatória, vão manipulando esses fluidos, criando esse cenário que os espíritos então descrevem para nós. Então, é importante a gente pensar isso. O pensamento é uma força criadora. O fluido é a matéria-prima. E essa criação, ela não tem limite. Cada um cria aquilo que acredita. Quanto maior a força mental que um espírito tem, maior é a sua criação. Tanto que se descreve, como a gente viu no próprio Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, no capítulo 8, falando sobre a roupa, a vestimenta dos espíritos, que nós vamos estudar aqui no próprio Devação do Invisível, num capítulo seguinte. Como é que os espíritos se vestem? Kardec relata que espíritos vestindo roupas religiosas, fardamentos, uniformes de trabalho, roupas comuns. Como essas roupas são utilizadas? Ele não vai simplesmente num guarda-roupa e se veste de acordo com sua conveniência. Então, se o espírito é capaz, como a gente lembra daquela passagem do potinho de rapé, que Kardec fez um estudo sobre esse fenômeno, a gente lembra que era uma senhora que se encontrava dormindo e ela teve uma visão de um espírito, e esse espírito era de um conhecido dela que estava encarnado. E ele então apareceu com um tal frasquinho de rapé. Rapé que era utilizado, para provocar aquele espirro, que as pessoas inspiravam aquilo, aspiravam aquilo. E aí então, ela vendo aquilo, depois de um tempo apareceu esse senhor de novo, mas ele não se lembrava de tê-lo visitado. E aí Kardec então focou exatamente naquela caixinha de rapé, que pode parecer uma coisa... Por que perderia tempo com aquilo, uma coisa banal, mas aquilo tem ali um conteúdo substancial para o entendimento sobre essa questão da manipulação dos fluidos. Kardec perguntou não apenas de que forma que o espírito criou aquele potinho de rapé, como perguntou também se a substância que se encontrava dentro daquele pote era de fato o rapé. Depois ele falava sobre alimentos, falava sobre venenos, falava sobre medicação. Então, se um espírito é capaz de criar um objeto que para ele é real, ele é capaz de criar, por exemplo, uma parede, ele é capaz de criar uma cadeira, ele é capaz de criar uma cidade. Por que não? Quanto maior a capacidade do espírito, maior a sua criação. Então nós vemos assim que essa negação que existe sobre essa realidade do mundo espiritual, ela vem muito mais pelo preconceito do que pela falta de análise, do que pela análise propriamente dita. Porque os dados estão aí. O espírito cria um óculos, o espírito cria uma faca, o espírito cria um potinho de rapé, ele cria a sua roupa, ele pode criar uma casa. Se ele cria uma casa, ele começa então a expandir cada vez mais. E conforme os pensamentos forem se somando, como comentamos há pouco, essas criações vão ampliando, tendo então essas duas características, como disse Ernesto Bozano. Ou ela tem uma característica de uma criação permanente, ou uma característica de criação temporária. Até porque os próprios espíritos vão modificando esse cenário conforme eles vão se equilibrando e vão se esclarecendo. Depois do item número 8, passa para o item número 12. Diz aqui para nós. Terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém, por virtude da lei de afinidade. Então ele se aproxima, e até mesmo dizer sobre
conveniência, na verdade ele vai por uma questão de afinidade. É quase que um arrastamento. Se não fosse assim, os espíritos sofredores não se encontrariam num ambiente de sofrimento. Então isso é relevante para nós aqui. Voltando um pouquinho, teve um trecho aqui que eu acabei deixando passar. Uma nota que foi colocada nessa citação aqui em cima sobre a paisagem astral, temos uma nota de rodapé. Diz assim então: nota da própria médium, né? Certa vez, durante um transporte em corpo astral, isso porque Dona Ivone, ela fazia essas viagens astrais ou participava desses processos de desdobramento com muita frequência, durante seu sono, muitas vezes até naquele estado de quase morte, como a gente já viu. Ela chegou a ficar quase durante 3 meses naquele estado de inconsciência, mas fazendo aquela viagem pelo mundo espiritual. Então ela coloca: certa vez, durante um transporte em corpo astral, tivemos ocasião de visitar no espaço, conduzida pelo espírito de nossa mãe, uma tia falecida havia 3 anos, senhora Ernestina Ferraz, de quem fôramos muito amigos e de quem recebêramos sempre muitas provas de dedicação e ternura maternal sobre a terra. Recebeu-nos em um meio imediato, segundo as expressões de Bozano, criado por ela própria, pois havia um salão de visitas idêntico ao de sua antiga residência terrena, com o velho piano em carvalho que fora seu, ou sua reprodução fluídica, e que presentemente se encontra em nosso poder. Aberto com a partitura no local devido, o piano, inclusive ensaiando-lhe música. Não, o piano fluídico era dedilhado por sua irmã caçula, Luísa, também já falecida, a qual ela própria educara, inclusive ensinando-lhe música. Tal a realidade da criação que, talvez perturbada com a situação frisante, exclamamos algo vexados, algo constrangidos. Ó, titio, o seu piano está necessitando de um reparo, está desafinado, mas prometo que o mandarei consertar. E ela prontamente: não te incomode, minha filha, com este meu piano. Presentemente, o piano devidamente conservado é mantido como recordação da boa amiga que tanto nos serviu. Então essa é uma descrição que ela vivenciou, e aqui a gente faz então a seguinte análise. Primeiro, quais são as condições do trabalho mediúnico da médium? Qual é o caráter da médium? Qual é exatamente a veracidade do seu conteúdo? Então nós começamos a analisar passo a passo de tudo aquilo que fundamenta a informação. Então a médium tem credibilidade? O seu trabalho é um trabalho sério? De que forma que ela realiza essas tarefas? Então a gente vai juntando essas peças para formar esse embasamento, para dar credibilidade na informação. A mesma coisa acontece com Chico Xavier, a mesma coisa acontece com Divaldo Franco, a mesma coisa acontece com Raul Teixeira e outros tantos médiuns que trazem para nós descrições que, antes de nos pegarmos apaixonadamente apenas pela mensagem, vamos primeiro analisar tudo aquilo que fundamenta essa informação. Então, muito bem, continuando. E ponderamos nós: se os espíritos dos mortos fatalmente e automaticamente gravitam para a esfera espiritual que lhes convém, é que tais esferas existiam mesmo antes de eles para lá gravitarem, criadas certamente por outros espíritos, com os quais passarão a colaborar na medida das próprias forças. Com efeito, nos detalhes secundários do mesmo caso, Bozano analisa. Então nós saímos aqui dos itens 6, 7, 8 e 12 e voltamos para o item número 4, que ela colocou aqui. Ela disse assim: acha-se de acordo, as almas dos mortos, em afirmar que, embora os espíritos tenham a faculdade de criar mais ou menos bem, pela força do pensamento, o que lhes seja necessário, todavia, quando se trata de obras complexas e importantes, a tarefa é confiada a grupos de espíritos que nisso se especializam. Então aqui mostra também
a capacidade, né, que essas criações dependem da capacidade de cada um. Dentre as comunicações analisadas por Bozano, ressaltaremos as concedidas pelo espírito do inesquecível artista cinematográfico Rodolfo Valentino, falecido em agosto de 1926, à sua esposa Natasha Rambova, nas sessões realizadas em Nice, na França, e consideradas cientificamente muito importantes, nas quais são citados pormenores desse mundo espiritual e que muito edificam os estudiosos. Aqui o que interessa para nós é avaliar, por exemplo, que todas essas descrições sobre o plano espiritual começaram a chegar para nós, brasileiros, principalmente a partir da publicação dos livros do Chico Xavier, como, por exemplo, o livro Nosso Lar. E isso veio a partir da década de 1930, ali já quase no início da Primeira Guerra Mundial, tanto que nós temos até uma situação envolvendo os desencarnados da guerra, né? Para quem lembra do filme, tem ali essa passagem, né, em que muitos espíritos são recebidos no plano espiritual como vítimas da guerra. O detalhe é que essa comunicação de Rodolfo Valentino, ela veio em 1926. Chico Xavier tinha 16 anos nessa época. Na França, que não tinha nada a ver com o Brasil. Então, assim como essa, na Inglaterra também nós temos citações desse período, da década de 1920. Então significa que essas descrições do mundo espiritual não são fantasias criadas a partir das publicações de Chico Xavier. Elas vieram, na verdade, como uma continuidade daquilo que já estava sendo descrito. Porque assim como um espírito é capaz de criar um ambiente vazio em que ele vive o seu sofrimento, nós encontramos aqui o espírito que cria alguma coisa, simplesmente por essa manipulação de fluidos. E continua aqui para nós. Não nos furtaremos ao prazer de oferecer ao leitor um substancioso trecho das mesmas comunicações. Assim se expressa o espírito do célebre astro, por intermédio da psicografia do médium norte-americano George Benjamin Werner, dirigindo-se à sua esposa. Aqui então vamos à citação ao trecho dessa psicografia. Aqui tudo o que existe parece constituído em virtude das diferentes modalidades pelas quais se manifesta a força do pensamento. Afirmam-me que a substância sobre que se exerce a força do pensamento é, na realidade, mais sólida e mais durável do que as pedras e os metais do meio terrestre. Muitas dificuldades encontrais, naturalmente, para conceber semelhante coisa, que parece não se concilia com a ideia que se pode formar das modalidades em que devera manifestar-se a força do pensamento. Eu, por minha parte, imaginava tratar-se de criações formadas de uma matéria vaporosa. Elas, porém, são, ao contrário, mais sólidas e revestidas de cores mais vivas do que são os objetos sólidos e coloridos do meio terrestre. As habitações são construídas por espíritos que se especializaram em modelar, pela força do pensamento, essa matéria espiritual. Elas as constroem sempre tais como as desejam os espíritos, pois que tomam às subconsciências desses últimos os gabaritos mentais de seus desejos. Então esse trechinho aqui. E continua. Um livro ainda mais antigo do que as obras de Bozano, A Vida Além do Véu, obtido também mediunicamente pelo pastor protestante Reverendo G. Veile Owen, tornou-se célebre no assunto, pois que o espírito da genitora do próprio médium narra ao filho em comunicações periódicas as mesmas construções fluídicas do mundo espiritual, isto é, jardins, estradas pitorescas, habitações, cidades, etc. Semelhante médium é certamente insuspeito, visto que, como protestante, seriam bem outras as ideias que alimentaria quanto à vida espiritual. Tais comunicações, em sua maioria, datam do ano de 1913. Convém deliciarmos ainda as nossas almas com alguns pequenos trechos de tão interessante livro. Citação do livro agora. Aqui é um diálogo que a gente vai encontrar.
Pode agora fazer-me o favor de descrever sua casa, paisagens, etc.? Pergunta o reverendo Veil Owen ao espírito de sua mãe. E este responde: é a Terra aperfeiçoada. Certo, o que chamais quarta dimensão, até certo ponto, existe aqui, mas não podemos descrevê-la claramente. Nós temos montes, rios, belas florestas e muitas casas. Tudo foi preparado pelos que nos precederam. Trabalhamos atualmente, por nossa vez, construindo e regulando tudo para os que, ainda durante algum tempo, têm que continuar a sua luta na Terra. Quando eles vierem, encontrarão tudo pronto e preparado para recebê-los. Aqui capítulo 1, intitulado As Regiões Inferiores do Céu. O tecido e a cor do nosso vestuário tomam a sua qualidade do estado espiritual e do caráter de quem o usa. O nosso ambiente é parte de nós mesmos, e a luz é um importante componente do nosso ambiente. Entretanto, é de poderosa aplicação debaixo de certas condições, como podemos ver naqueles salões, aqui do capítulo 2, cenas mais brilhantes. Outra citação. Não teriam que ser demolidas as edificações para aproveitar-se depois o material em nova reconstrução. Seria de aproveitado com o prédio em pé. O tempo não tem ação de espécie alguma sobre as nossas edificações. Elas não se desfazem nem se arruinam. Sua durabilidade depende apenas da vontade dos donos. E enquanto eles quiserem, o edifício ficará de pé, podendo ser alterado ou modificado consoante os seus desejos. Ainda a citação desse capítulo 2, cenas mais brilhantes. E depois aqui mais um trechinho. Porque essas esferas são espirituais e não materiais. E aqui no capítulo 6, comunicações de Astriel, do mesmo livro, né? E aqui diz ainda: e o livro todo assim prossegue, em revelações belas e simples, lógicas e edificantes, o que confirma o noticiário de muitos médiuns, que também chegam a verificar tais realidades do mundo invisível durante seus desdobramentos em espírito. No entanto, não é só. Um livro encantador, intitulado No Limiar do Etéreo, publicado em 1931, da autoria do ilustre Dr. J. Arthur Findlay, pesquisador dos fenômenos espíritas na erudita Inglaterra, que tantos excelentes investigadores do psiquismo cedeu ao mundo, conta no capítulo 10, Noites de Instrução, o diálogo mantido durante uma sessão íntima com o célebre médium Sloan, com o espírito que lhe respondia por meio do fenômeno de voz direta e do qual destacamos os seguintes trechos. Pergunta: poderá dizer-me algo com relação ao vosso mundo? Resposta: todos os que estão no mesmo plano podem, como já disse, ver e tocar as mesmas coisas. Se olhamos para um campo, é um campo o que todos vemos. Cada coisa é a mesma para os que se acham nas mesmas condições de desenvolvimento mental. Não é um sonho. Tudo é real para nós outros. Podemos sentar-nos juntos e gozar da companhia uns dos outros, precisamente como fazeis na Terra. Temos livros e podemos lê-los. Temos as mesmas sensações que vós. Podemos dar longos passeios por uma região e encontrar um amigo a quem não víamos desde muito tempo. Das flores e dos campos aspiramos os aromas, como vós aí. Apanhamos flores como fazeis. Tudo é tangível, porém num grau mais alto de beleza do que tudo na Terra. Pergunta: assemelha-se à nossa vegetação? A vossa vegetação? De certo modo, mas é muito mais linda. Como são vossas casas? São quais as queremos. As vossas aí são primeiro concebidas em mente, depois do que se junta a matéria física para construí-las de acordo com o que imaginastes. Aqui temos o poder de moldar a substância etérea conforme pensamos. Assim também as nossas casas são produto das nossas mentes.
Pensamos e construímos. É uma questão de vibração do pensamento, e enquanto mantivermos essas vibrações, conservaremos o objeto que durante todo esse tempo é objetivo para nossos sentidos. Tão explicativo esse capítulo 10 de No Limiar do Etéreo, que temos pesar de não ser possível transcrever mais alguns trechos para as nossas páginas, os quais acreditamos edificariam os leitores, se tornassem conhecidos. Também os livros concebidos pela médium Zilda Gama, ditados pelo espírito Vitor Hugo, num total de 5 boas obras, referem os mesmos noticiários, não obstante o fazerem muito discretamente, destacando-se dentre todos um que já se tornou célebre, porque editado em Esperanto pela FEB, tradução do professor Porto Carneiro Neto, e correndo o mundo inteiro. Na sombra e na luz é o título do livro. Não relataremos aqui, por muito conhecidas dos leitores, as obras ditadas pela entidade desencarnada André Luiz, e tampouco Memórias de um Suicida, no qual o assunto é pormenorizado com as mesmas franquezas. Fica ao leitor o cuidado de o estudar, porquanto as obras básicas, em geral, e as comunicações isoladas, mesmo as provenientes de entidades sofredoras, com atenção e amor, meditando e refletindo sobre tudo, sem espírito de prevenção, o que ela chama atenção aqui, porque nas suas entrelinhas e nos seus detalhes encontrará referências positivas sobre o interessante assunto. Aqui, mais uma vez, ela chama atenção, como chamou no início desse livro, na sua introdução, falando exatamente que a resistência sobre esse assunto ainda é muito grande. Existe uma negação sistêmica de negar por negar, não por ter informação absoluta sobre a irrealidade do mundo espiritual, mas por falta de informação você conclui então que não existe. Então, o fato de Kardec não ter tratado abertamente desse assunto faz com que muitos atribuam ao mundo espiritual um vazio, em que não existe nada que sustente então as nossas atividades, a não ser o vazio em que nós nos encontraremos, né, soltos no espaço. E aqui então, o mesmo cuidado que ela tomou, porque é difícil para médiums com essa mediunidade ostensiva, de desdobramento, de perceber o mundo espiritual, relatar isso e ganhar credibilidade. Então muitas pessoas contam as suas histórias, e a primeira resposta que vem daqueles que são céticos com relação a esse tema é afirmar exatamente que isso é uma fantasia criada pela sua mente, é um delírio que ela teve, né, quando encontramos aqueles mais exaltados, né, que procuram desmoralizar o médium para poder afirmar que ele não está dizendo a verdade, né? Mas aqui então o que Dona Ivone faz, como ela disse no início, não é trazer simplesmente a opinião pessoal dela, mas é exatamente trazer essa fundamentação daqueles que estudaram profundamente esse livro, né, o assunto, né? Exatamente, Dudu, colocam inclusive patologias, né, mentais para poder justificar isso tudo. Mas a gente vê tanta informação, não apenas com relação, né, porque aqui no Brasil os livros mais conhecidos que tratam desse assunto são livros, por exemplo, de Chico Xavier, do Espírito, não, vamos falar dos Espíritos, né? Espírito André Luiz, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Espírito Luiz Sérgio, Espírito Patrícia. Então, temos ali vários e vários espíritos que trazem esses relatos em livros. Mas nós temos também muitas e muitas psicografias isoladas de espíritos que contam as suas histórias. Já trouxe para vocês aqui psicografias recebida por uma prima minha, lá na Comunhão Espírita de Brasília, em que o espírito dizia assim: olha, eu vim para cá, mas antes eu estava no meu quarto mexendo nos meus papéis. Então você vai dizer assim: mas é um espírito que não tem noção do que está acontecendo, ele está se iludindo, ele criou uma fantasia. Então a gente pega a fantasia de um, fantasia de outro, e de repente a gente percebe que essa fantasia se encontra na cabeça de muita gente. Então isso deixa de ser uma fantasia e começa a se tornar não uma realidade, mas um assunto que merece uma atenção especial. E continua. Tá. Tá, ela colocou assim então, né?
com atenção e amor, meditando e refletindo, sobretudo sem espírito de prevenção, porque nas suas entrelinhas e nos seus detalhes encontrará referências positivas sobre o interessante assunto. E vale ainda declarar que não devemos julgar sejam tais revelações realidades existentes em outros planetas. Não. Os termos dos espíritos são categóricos. Trata-se de esferas fluídicas do mundo invisível. Ao contrário, aos médiuns inclinados a acreditarem que aquelas descrições traduziriam a vida em diferentes planetas, os próprios espíritos instrutores advertiram, chamando-lhes a atenção para o fato de que não se tratava de planetas materiais, e sim do mundo espiritual, a verdadeira pátria do espírito. Então não era uma descrição de mundo físico de outros planetas, de você pegar uma espaçonave, você viajar pelo espaço, chega em outro planeta e encontra essas estruturas físicas. Ele fala sobre a realidade do mundo espiritual. Costumam alegar os contraditores que as obras ditadas mediunicamente, contendo tais conceitos, seriam mistificações, o eterno recurso ou escudo de que se servem aqueles que se sentem contrariados, sempre que assuntos novos e, sobretudo, inéditos são apresentados, ou fantasias do cérebro de médiuns ignorantes, como se expressam alguns em oratórias entusiastas. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Eu nem tinha lido esse trecho aqui ainda, que ou afirmam que são fantasias, ou aqueles que são mais agressivos, né, utilizam essas palavras mais duras, né? Lembremos, porém, que as obras de Leon Denis estão recheadas dessas informações. E Leon Denis, o grande continuador de Kardec, foi um filósofo, um escritor grandemente inspirado pelas forças superiores do alto, e não um ignorante, e que Ernesto Bozano afirmou cientificamente a mesma coisa, após suas admiráveis análises, e Bozano era um sábio, dos mais ilustres psiquistas do século XX. Psiquista era aquele que estudava o psiquismo, né? As experiências da mente. Que o reverendo Vale Owen, obtendo do espírito de sua veneranda mãe as mesmas revelações, não poderia ser um médium ignorante, cujo cérebro criasse extravagâncias, porque, como pastor protestante inglês, teria curso brilhante de algum seminário e nem seria espírita. Que o senhor J. Arthur Findlay era um cérebro vigilante, eminente e idôneo perseguidor, perquiridor do psiquismo experimental, escritor e intelectual de renome, não podendo, portanto, ser taxado de ignorante. Que Zilda Gama, em cujas obras encontramos as mesmas revelações, conquanto mais discreta, é uma professora assaz culta e não uma médium ignorante. Que Francisco Cândido Xavier não é douto, mas tem dado ao público livros de valor incontestável, que honraram a memória de muitos doutos. Se esses pudessem escrever coisas semelhantes, e os dois espíritos, Emmanuel e André Luiz, que a esse médium ditaram as obras, têm dado testemunhos de muita lucidez e sabedoria, abordando teses variadas, sempre analisadas por pessoas cultas e muito capazes para serem taxados de mistificadores. E que os próprios livros de Allan Kardec, oferecendo a farta base para todas essas revelações e noticiários, conforme citamos linhas atrás, jamais foram considerados frutos de mistificações. O detalhe que a gente tem aqui também é que ela não cita, por exemplo, Divaldo Franco, mas a gente lembra que esse livro aqui ele foi publicado em 62. Então os livros de Manuel Filomeno de Miranda, em especial, não eram livros que haviam sido publicados naquela época. Aliás, pesquisem para mim, por favor, quando que começaram as publicações de Manuel Filomeno de Miranda. Pega um livro dele, como por exemplo Bastidores da Obsessão ou Sexo e Obsessão, coloquem a data, só para a gente fazer uma comparação aqui, por gentileza. Então nós temos aqui vários autores que foram citados, e de lá para cá outros autores vieram também. Deixa eu ver aqui. Tá. Continuando então aqui. De outro modo, se o médium que ama a doutrina espírita e por ela se sacrifica, sem outro interesse senão o de servi-la,
que a tudo no mundo renuncia, a fim de conservar sua independência, para melhor se dedicar aos deveres que ela impõe, até mesmo às mais santas aspirações do coração, se um médium que moralmente se renova para Deus, por meio das duras provações e humilhações diárias, sofrendo ataques de adversários, até no seio da própria doutrina, e padecendo não raro perseguições e vitupérios dentro do próprio lar, se um médium que morreu para si mesmo, a fim de melhor ressurgir para Deus e tornar-se digno de comunicar com espíritos iluminados, no intuito de bem servir ao próximo e à causa, não obtiver do seu Mestre Jesus, Cristo, e dos bons espíritos a quem procurou honrar, senão mistificações de tal vulto, será melhor a todos os adeptos do Espiritismo fechar os códigos da doutrina e cuidar da vida nova. Atribuir as revelações sobre as realidades do mundo invisível a mistificações de entidades inferiores é desconhecer que, presidindo ao movimento do Consolador neste mundo, como tão bem esclareceu Allan Kardec, há um espírito celeste, a quem o Criador outorgou o direito sacrossanto sobre a terra, o qual não seria capaz de consentir certamente que essa humanidade, pela qual ele próprio se imolou em suplício na cruz, fosse tão grosseiramente iludida por tanta gente, deste e do outro mundo, quando, afinal de contas, o Consolador em si mesmo é fruto tão só da mediunidade. Então aqui, as colocações dela a esse respeito. A Dudu colocou ali, a data da primeira publicação, 1970, Bastidores da Obsessão. Obrigado, Dudu. Então tá aí que a gente percebe, então, por que ela não faz citações de Chico Xavier, de Divaldo Franco. Porque dá a impressão assim que ela selecionou uns, mas não levou em conta outros, A Dona Ivone, ela desencarnou em 1984, e esse livro aqui então foi publicado em 1962. Os livros do Divaldo, principalmente de Manuel Filomeno de Miranda, que trazem essas descrições, vieram então a partir de 1970, por isso a ausência da menção dele aqui. E de Raul Teixeira então nem fala, que é mais jovem ainda, então acaba não fazendo parte também dessas citações. Continuando. Prosseguiremos, portanto, visto que o tema é profundo, prestando-se a desdobramentos. Quem dentre nós já assistiu aos últimos momentos de um moribundo poderá muitas vezes observar os fatos aqui ventilados. O decesso de uma criatura que retorna à verdadeira pátria espiritual, tais sejam as circunstâncias, oferece lições tão elucidativas quanto comoventes e belas. Durante o nosso longo trabalho de assistência a enfermos e moribundos, tivemos a ocasião para as mais edificantes observações. Os tuberculosos, principalmente, que comumente expiram em plena consciência dos seus últimos momentos sobre a terra, apresentam um vasto cabedal de estudo. Durante o período de agonia, eles como que desmaiam. Será o chamado estado de coma. Um tênue fio fluídico os prende, ainda ao fardo material que vai ser abandonado. Foge-lhes a pulsação mantenedora da vida orgânica. Palidez impressionante recobre suas feições, que descaem e se enrijecem. As pálpebras cerradas cobrem os olhos, que as nuances da morte já velaram de um embaciamento significativo, mas suores abundantes e fugitivo pulsar do coração, avisam que não foi ainda de todo libertada a pobre alma cativa naquele corpo. Ali estão, porém, à beira do leito mortuário, a mãe angustiada, o pai acabrunhado, a esposa lacrimosa, o filho inconsolável. Um choro violento, um brado de dor pungente, a grita atormentada dos que ficam, sem poderem reter o ser amado, que vai, quebra o silêncio augusto, que deve presidir a cena patética de uma alma que entrou em trabalho de libertação para a verdadeira vida. Então o agonizante, a custo, descerra as pálpebras, volta-lhe a pulsação, volta-lhe até mesmo a palavra.
Um impulso de vontade e apego aos que lhe foram caros, ao coração falo reviver, por instante, num corpo que se achava quase definitivamente abandonado. Aqui é interessante a descrição dela, que ela fala exatamente daqueles que, nesse estado terminal de tuberculose, né, que era uma doença que naquela época ela não tinha ainda a facilidade que a medicina apresenta hoje, eles muitas vezes entravam naquele estado de inconsciência que beirava a morte. A palidez, a falta de pulso, aqueles olhos já com características de morte, e de repente ele revivia. Nessas idas e vindas é que o espírito, nesse processo de desprendimento temporário, porque ele se encontrava, embora preso ainda por um fio muito fino, muito tênue, se encontrava vinculado ao corpo físico. Então, nesse momento em que ele ficava em desligamento, ele se dava então, exatamente, Dudu, ele tem esse desprendimento, esses momentos de percepção do mundo espiritual, e quando voltavam, traziam algumas descrições. Então ela diz assim para nós: com voz sussurrante, débil, balbuciava: oh, por que me chamaram? Eu estava tão bem, em um lugar tão belo. Foram frases que pronunciou certa vez um jovem agonizante de 18 primaveras, a cuja cabeceira nos postávamos em prece, quando sua mãe inconsolável e as irmãs se debulhavam em pranto desesperado. Ouvindo-a, perguntavam-lhe baixinho, enquanto rogávamos a assistência dos seus tutelares, para que a ajudassem a desprender-se dos pesados liames carnais. Aqui uma nota de rodapé. Senhorita Aldacira Figueiras, falecida na cidade de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, no ano de 1942, filha do senhor Sebastião Figueiras, antigo comandante da Força Pública local, também já falecido. Então esse aqui é o relato dela. Diz assim para nós, então: em que lugar te encontrava minha filha? Como era esse local? Ela respondeu naturalmente, como se não fora uma agonizante: ah, era um jardim delicioso e fresco, cheio de flores lindas e perfumosas, como nunca havia visto iguais. Um lugar azul coloria o todo. Viste alguém? Sim, umas sombras vaporosas que rodeavam. Quem eram? Pude reconhecê-las, não pude reconhecê-las. Dormitava. Estou com tanto sono. Estava sentada ou caminhavas? Não, estava deitada, assim, sobre a relva dos canteiros. É um jardim tão lindo. Estou tão cansada. Cerrou novamente os olhos e silenciou. Alguns minutos depois, expirava serena e docemente sob nossas preces, sem que ninguém mais da família se animasse a perturbá-la na sua consoladora paz. Então aqui uma descrição de um espírito que trouxe um relato. A princípio, como sempre, né, havia então aquele julgamento de que o espírito entrava naquele estado de delírio. Aliás, eu já comentei com vocês que há muito tempo, na antiga Rede Manchete, hoje a Rede TV, havia um programa de debates na parte da tarde, onde tinha ali como se fosse um pinga-fogo, como se fosse ali uma Roda Viva, esses programas que nós conhecemos. E então era convidada uma pessoa. E eu me recordo de uma vez, que eu não costumava assistir esse programa, mas nesse dia, por acaso, eu acabei assistindo a uma entrevista. Era um jovem, ele era evangélico, e ele tinha passado por um estado de coma. E ao retornar, ele fez uma descrição do mundo espiritual com aquele túnel de luz, né? Aquela descrição bastante comum que nós encontramos em muitas pessoas que passam por essa experiência. E dentre aqueles que faziam entrevista, nós tínhamos ali profissionais da medicina, da psicologia, e a então afirmativa geral de todos eles, apesar da empolgação com que esse entrevistado apresentava, ele falava exatamente que ele tinha tido contato com pessoas, com lugares luminosos, com lugares físicos,
E a resposta dos cientistas que estavam ali presentes, dos profissionais, era exatamente que nesse momento, em virtude do seu estado mental, havia ali então essas imagens que eram muito mais delírios do que a realidade. E aí então nós tivemos várias e várias citações de pessoas que se imaginavam nesse túnel de luz, na presença de outras pessoas, nesses ambientes físicos, como nós vimos aqui agora nessa descrição. Então, de um modo geral, a primeira afirmação é que essa é uma ilusão, né? Uma imagem criada devido aos problemas neurológicos que aquela pessoa apresenta nesses momentos de coma ou nesses momentos de processo de desencarnação. Mas a gente começa a perceber que, somando esses detalhes a outros relatos vindos dos próprios espíritos, nós começamos então a formar uma imagem do mundo espiritual a partir de várias perspectivas, daqueles que sonham, daqueles que estão nesse processo de quase morte, nos relatos dos espíritos. Então, de várias fontes começam a surgir afirmações, relatos que acabam convergindo para o mesmo ponto. Então a gente percebe que nesse processo de análise, de estudo, a partir dessa metodologia analítica que nós temos, nós começamos a sair do campo da fantasia e, pelo menos, como eu comentei com vocês há pouco, temos ali informações que merecem a nossa atenção para uma análise mais cuidadosa. Além dos livros que foram citados também aqui, como nós vimos. Continuando. Na década de 1930, as revelações sobre realidades do mundo espiritual já eram conhecidos dos adeptos mais estudiosos da doutrina espírita, visto que elas foram concedidas aos homens, como vimos, desde muito. André Luiz, porém, a eminente entidade espiritual que tão substanciosos esclarecimentos nos vem ministrando por intermédio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, não aparecera ainda com as minuências explicativas da vida de além-túmulo. Guardávamos, pois, desencorajados de apresentá-las ao público, 3 de nossas obras, já hoje editadas. Isso em virtude de, na época em que foram as mesmas psicografadas, conhecermos poucos livros doutrinários, não tendo ainda meditado satisfatoriamente nem mesmo sobre as obras de Allan Kardec, como posteriormente os próprios instrutores espirituais nos levaram a fazer. Ela traz aqui para nós então as 3 obras: Nas Telas do Infinito, Memórias de um Suicida e Amor e Ódio. Alguns desses são romances, que na verdade o romance deve ser entendido como sendo uma história, né, e não simplesmente uma ficção. Então aqui o que Dona Ivone comenta é que ela ficou praticamente 30 anos, aliás 20 anos, com seus livros já psicografados, mas não publicados, seja por falta de coragem dela, né, como ela colocou assim, né, ela colocou: guardávamos, pois, desencorajados de apresentá-las a público. 3 de nossas obras já hoje editadas. E André Luiz, quando o Chico Xavier recebeu sua psicografia, aliás, o Chico, quando recebeu a psicografia de André Luiz, ele relatou a mesma coisa. Que ele ele ficou meio receoso: eu vou ter que publicar isso daqui, o que as pessoas vão dizer? E aí Emmanuel já chegou e deu um tapinha nas costas e falou: publica, porque é assim que vai ter que ser. Porque é assim que tem que ser. Então nós vimos aqui que nessas épocas, décadas de 1910, 1920, 1930, várias citações chegaram fora do Brasil, trazendo relatos dessa natureza, e depois então tivemos as obras a partir de André Luiz, e depois com a própria Dona Ivone, e depois com Divaldo Franco e outros pesquisadores, e outros autores do mundo espiritual. E continua. Receávamos que as revelações nelas contidas fossem fruto de lamentável engano, e nos detínhamos conservando as ditas obras no esquecimento, mas desencorajados de destruí-las. Aqui ela falando dos próprios livros psicografados por ela. Também nós acreditávamos a vida espiritual abstrata, indefinível, e quando nosso espírito era arrebatado, constatando a vida intensa nos planos espirituais,
e suas belezas ambientes, supunhamos haver gravitado para um planeta melhor, um mundo material, tais como Saturno, Júpiter ou outro qualquer, ignorando pela época quão difícil é isso, tanto para o encarnado como para um desencarnado, não obstante as suposições em contrário. Nossos amigos espirituais, porém, corrigiam nosso entusiasmo interplanetário, se assim nos podemos expressar, e diziam, sem serem para nós acatados em tais assertações durante muito tempo. E então diziam para ela, não se trata de ambientes planetários, são realizações fluídicas do próprio espaço. Não saíste dos ambientes terrenos. Procura aprender. Estuda, estuda. Ora, no mês de julho de 1935, esposando nós ainda a mesma ideia de que visitávamos outros planetas durante o fenômeno do desdobramento espiritual, tivemos a mão subitamente acionada pelo espírito daquele que fora nosso pai terreno, antigo médium de boas faculdades curadoras, mas cuja instrução doutrinária não passara da leitura de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo, ambos de Allan Kardec. Havia ele falecido a 25 de janeiro do mesmo ano, isso em 1935, e era a primeira vez que se comunicava mais demoradamente, tudo indicando que assim fazia no intuito de esclarecer justamente aquilo em que nos reconhecia equivocados. Dizia ele psicograficamente, descrevendo as impressões vividas durante a rápida agonia que teve e depois as estranhezas do além-túmulo. Aqui então psicografia do pai de Dona Ivone. Acabei por perder mesmo os sentidos ou adormecer, não sei ao certo, e não pude ver mais nada. Quando despertei, já não me encontrava deitado em meu leito, o que me surpreendeu, pois não me lembrava de tê-lo abandonado antes. Fui despertando com lentidão. Eu ouvia e percebia muita coisa, mas confusamente, e não me podia mexer nem abrir os olhos, e sentia frio. Parecia antes um entorpecimento, que se desfizesse aos poucos, em vez do despertar de um sono, o estado em que me encontrava. Sentia-me sentado em uma cadeira de balanço e compreendia que fora transportado para um local muito aprazível, fresco, ameno. O dia estava lindíssimo, com um céu muito claro, sol fascinante, e suave brisa baloiçava uns galhos de flores trepadeiras que eu vagamente percebia junto de mim, os quais cheiravam muito agradavelmente, pois me encontrava em uma espécie de varanda orlada de trepadeiras floridas, em uma casa igualmente aprazível, mas desconhecida para mim. Fazia muito silêncio, e eu me encontrava só. O único rumor partia do orquestrar longínquo de uns pássaros, verdadeira melodia que ressoava aos meus ouvidos com delicadeza e ternura. Aqui uma nota de rodapé, que diz assim para nós: a entidade comunicante amava os pássaros e costumava deter-se longo tempo a ouvir o cântico dos canários que possuía quando encarnada. E continua. Aqui em cima, só um instantinho. Tá aqui. A princípio, imaginei encontrar-me em uma casa de minha cunhada Ernestina, onde havia também uma varanda e pássaros cantadores presos em gaiolas. Posteriormente, porém, verifiquei tratar-se de uma residência fluídica de além-túmulo, onde morava minha mãe e onde eu próprio iria residir como desencarnado. Mais adiante, continuava a narrativa, recordando as primeiras impressões de recém-liberto. Não compreendia bem o que se passava. Espreguicei-me muito, pois sentia os órgãos do perispírito meio entorpecidos. Bocejei e tossi com estrondo, como habitualmente fazia, e fumei um cigarro. Aqui, rodapé de novo. Vede Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível, né? Ali fala sobre as criações do espírito, né?
como cachimbos, caixa de rapé e tudo mais. O dia era tão lindo como a trajetória mesclada de azul que me levantei reanimado e debrucei-me à varanda, a fim de apreciar a paisagem. Sentia-me bem de saúde, nenhum mal-estar físico me importunava. Procurei ver os pássaros que continuavam a cantar, mas não consegui avistá-los. Aspirei os perfumes das flores trepadeiras e pus-me a assoviar minhas melodias preferidas. Sentia-me satisfeito e não pensava absolutamente nada. Dir-se-ia que minha mente repousava. Li depois no jornal, ali mesmo, na varanda, e tomei uma xícara de café como de hábito. Penso que me encontrava assaz abstraído, pois não percebi que me servia o café, não percebi quem me servia o café e me obsequiara com o jornal. Resolvi então fazer um passeio, o que há muito não me era permitido, mas subitamente lembrei-me de que não devia fazê-lo, porque me encontrava debilitado, doente. Pus-me a relembrar de tudo o que se passara comigo, mesmo nos últimos tempos. E a confusão estabeleceu-se. E lembrei desconfiado de algo irremediável, mas muito importante. Adviera em minha vida. A morte é tão simples, tão pouco diferente da vida, que opera essa confusão. Em geral se espera encontrar, depois da morte, coisas fantásticas, imaginárias, impossíveis e pouco lógicas, ao passo que, em verdade, o além-túmulo nada mais é que a continuação da vida que deixamos. Pelo menos assim o foi para mim. O senso de responsabilidade, o exame angustioso dos deméritos, assim como o reconforto do dever que se observou, somente advém mais tarde. Só um instantinho aqui. Aqui ele está trazendo agora mais uns relatos para nós, e esses relatos são um pouco longos, né? Então a gente vai parar por aqui por enquanto. Obrigado, Aninha. Então a gente vai parar por aqui agora, que depois ele diz assim, né? Alongam-se os detalhes, narrando a presença de entidades amigas que de início não reconheceu e conclui. Depois aqui a conclusão, então, vem no nosso próximo encontro, né? Nós saímos então da página 14 e fomos até a página 27. Avançamos ali bastante, né, nessa leitura, trazendo esses relatos. E como a gente viu, não tem muita coisa para acrescentar em termos de comentário, porque os próprios textos falam por si, né? O que a gente faz é complementar com algumas colocações só para poder conectar aqui as nossas ideias. Então, no próximo encontro, na quarta-feira, nós vamos então dar continuidade aqui nessa nossa leitura desse relato do pai de Dona Ivone, né? Então paramos aqui na página número 27. Tá? O que é importante para nós no estudo desse livro é exatamente que nós juntarmos todas as informações que vêm surgindo para nós sobre esse ponto em especial, que são essas estruturas do plano espiritual. Então, mesmo que nós inicialmente não tenhamos, né, uma crença que admita essa possibilidade, nós temos que abrir a nossa mente para a possibilidade, para o estudo em si. Se por acaso eu vir que não encontrei nessas afirmações algo lógico, eu vou pegando outros relatos de outros autores e vou formando então um conjunto de ideias. Então, antes da negação, nós temos que primeiro mostrar que isso não é possível. E utilizando essa metodologia de Kardec, que foi exatamente, né, o controle universal dos ensinos dos espíritos, nós vamos juntar então informações de várias fontes diferentes, de vários autores diferentes, de vários locais diferentes, e montarmos então esse conjunto para analisarmos. Então a falta de informação não significa a negação. A falta de informação significa que não existe. Significa que não existe ainda conteúdo para ser analisado. Mas daí dizer que não existe nada seria mais ou menos como se nós falássemos que não existe vida em outro planeta porque não foi provado nada ainda. Ou porque não se foi falado nada sobre isso ainda. Então eu deduzo que não existe nada além da vida na Terra. O que na verdade é um equívoco.
porque o fato de não dizerem que existe não significa que não exista de fato. Então daqui nós temos então várias informações trazendo para nós esse conteúdo, né, esse conteúdo do plano espiritual. Então é importantíssimo para nós, né? Sim, Norma, não apenas esse tema, mas outros tantos temas também, que nós vamos juntando, porque esse livro Devassando o Invisível, como eu comentei com vocês no início desse nosso estudo, o próprio título já mostra para nós o seu objetivo. Devassar o invisível, revelar o invisível, abrir, né, desvendar tudo aquilo que existe no invisível. E quando a gente fala sobre plano espiritual, a proposta do livro não é falar sobre as condições morais de seus habitantes, mas é onde vivem, como vivem, o que existe de fato. E foi para isso então que ela juntou todas essas obras, todas essas informações, para nos dar então esse embasamento para facilitar o nosso entendimento. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, então, paramos na página número 27 e continuando ali as informações, a leitura das informações trazidas pelo pai de Dona Ivone.